Analisarmos estas declarações do Ministro. Esperámos 19 dias por estas explicações. Raul Vaz, analista político, Rita Tavares, jornalista do Observador, Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, e Filipe Alves, diretor do Diário de Notícias. Boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eduardo, começo por ti. Ficaste esclarecido com as explicações de Luís Neves? Bom, eu acho que eu tenho que fazer aqui uma pequena declaração. Enfim, eu sou natural de Odmira, conheço perfeitamente grande parte das questões que estão aqui relacionadas com a questão do monte e as questões de licenciamento, etc. Conheço o Luís Neves há 30 anos, tenho dele genericamente a ideia de que é uma pessoa séria. Agora, nunca fui muito, não, achei que ele cometeu um erro ao ir diretamente da polícia para o governo. Escrevi isso várias vezes, acho que não fazia sentido e comportava vários problemas para ele próprio e para a instituição, do meu ponto de vista, para o governo. Para a instituição, Polícia Judiciária, para o governo foi bom, obviamente. Algumas destas questões estão aqui a manifestar-se em todos estes episódios, ou seja, esse dano para a Polícia Judiciária, esse dano para ele próprio. Acho que em todo este processo ele cometeu manifestamente vários erros. Desde logo, do ponto de vista, a primeira vez que vem a terreno, digamos assim, dar explicações naquele célebre domingo em que veio aqui, foi a mais outra televisão, não estava manifestamente preparado e, pelo contrário, acrescentou mais polémica com a história do tanque que afinal era uma piscina. E eu também compreendo a questão da terminologia do tanque, porque eu conheço aquelas propriedades rústicas que estamos aqui a falar, não as de Luís Neves, mas à volta. Estamos a falar de uma zona próxima de Saboia e mais distante da barragem de Santa Clara. Na zona de Saboia para baixo, portanto, todas aquelas propriedades rústicas historicamente têm um tanque para efeitos de irrigação e de água para os animais e, portanto, é natural que essa terminologia seja associada a outra. Agora, manifestamente aquilo foi um erro, porque no dia seguinte bastava perceber que iria estar um drone a mostrar uma coisa que era uma piscina e, portanto, aí ele cometeu um erro. Depois cometeu também outro erro, tudo um inventário por conta do próprio, ou seja, quando manifestamente se percebe que algumas das obras começam são feitas a título de beneficiação e de conservação, que não carecem de qualquer espécie de projeto ou de comunicação, e que ele não percebeu que a partir do momento em que faz uma piscina, isso tem outro tipo de implicações e até de natureza fiscal, e nesse domingo deveria ter já dito, do meu ponto de vista, que não se tinha percebido disso, foi um lapso da parte dele e que estava a tratar disso. Portanto, ele disse que sim, que já tinha solicitado à Câmara de Odmira. Naquele domingo não disse. E eu acho que isso teria evitado algumas coisas. Depois, enfim, acho que ele explicou bem algumas coisas hoje. Foi, de alguma forma, enfim, na questão do monte, eu acho, penso que já estará, foi claro que está a tratar com a Câmara de Odmira e que se tiver que fazer alguma modificação até pelo outro fator que eu percebo também que ele não soubesse, que tem a ver com o estatuto do terreno, ou seja, de toda aquela zona estar ou não estar não é no parque natural da Costa Vicentina, é na rede Natura e em várias outras classificações que existem, mas isso é uma coisa, enfim, que é natural que aconteça. Mas, portanto, essa parte da casa eu percebi completamente algumas das explicações, ele terá documentação associada. O valor dos terrenos, francamente, a mim das aquisições, não me espanta, porque basta conhecer o Concelho de Odmira, perceber que se pode fazer uma viagem de 80 km de um limite norte do concelho ou interior do concelho para o litoral e que vale um terreno nessa zona onde estão esses montes, o preço de um terreno nessa zona comparado com o que, se esses 20 hectares da última aquisição fossem ao pé da Zambujeira do Mar ou do Almograve ou de Vila Nova Mil Fontes, valeriam 4 ou 5 milhões eventualmente. Ali, de facto, tem aquele valor, porque são propriedades rústicas com limitações de construção. Eu acho que ele aí, de alguma forma, deu esclarecimentos que se percebem. A questão, para mim, é central, que tem a ver com as relações com o empreiteiro, que são essenciais para demonstrar se houve favorecimento ou se há uma ausência de favorecimento. Acho que ele, enfim, deu promete, ou pelo menos eu não vi, mas promete alguma documentação, que esperemos que seja esclarecedora.
aquela estatística que eu não conhecia em relação ao universo de obras da Polícia Judiciária... Representa 8% da Constru Barcelos, 8% do total das obras da Polícia Judiciária. Isso só 4%, salvo erro, se bem percebi, desde o momento em que ele conhece o empreiteiro até agora. Até agora, sim. Enfim, eu acho que em abstrato há sempre um conflito de interesses potencial. E enquanto não se demonstrar que não houve favorecimento, esse conflito de interesses está lá. Mas acho que, apesar de tudo, esta explicação é um bocadinho melhor, digamos assim, é menos grave do que aquilo que até agora estávamos a pensar que teria supor e com essa percepção. Filipe, Luís Neves diz que este empreiteiro já não está a fazer as obras no seu monte e diz que o conheceu apenas em 2023. Foi convincente esta explicação por parte do Ministro e fez bem Luís Neves ter dispensado esta pessoa das suas obras. De resto, o Ministro também disse que se fosse hoje já não o teria contratado. Sim, eu acho que esse nível acho que foi convincente e creio que isso, ele também já tinha dito isso anteriormente. Portanto, essa parte ele já tinha dito. E acho que ele também faz bem em admitir uma certa informalidade, admitir que geriu aquilo de forma demasiado informal. De facto, ele era uma pessoa, à frente da PJ, é uma pessoa que todos víamos, não é? Que era podemos chamar um doer, alguém que fazia as coisas e resolvia. E deu vários exemplos disso, de resto, na parte final da sua intervenção. Portanto, mas se calhar levou isso para um campo demasiado informal e também acho que é positivo ele ter admitido que houve ali pequenas irregularidades. Acho que é um sinal que também dá até de alguma humildade, no sentido que, sim senhor, há coisas que eu poderia ter feito melhor, mas não fiz nada que mereça, que faça com que eu deva ser constituído arguido. Obviamente há diferenças entre não comunicar à Câmara umas obras de uma piscina ou cometer um delito. Creio que na parte do outro lado, acho que foi relativamente eficiente a esclarecer, embora não tenha explicado porque é que demorou tanto tempo a explicar esta questão. O que parece que foi, mas de facto, uma estratégia... sobre isso. Não, ele foi questionado.